Olá, pessoal, amigo do canal Servir e Amar. Estamos novamente aqui, unidos em coração, em pensamentos, para completarmos o estudo do livro Boa Nova, da lição de número 25, a ilusão, perdão, número 24, a ilusão do discípulo, parte 2. Então, caríssimos, vamos lá. Na parte 1 e nas anteriores, eu pedi para que vocês divulgassem as nossas mídias. Canal Servir e Amar, para estudarmos juntos esses livros maravilhosos, para termos acesso a esses conteúdos de luz que nós temos no canal Servir e Amar. Então, divulguem, pessoal, divulguem o canal Servir e Amar para os seus colegas, seus companheiros, para que mais pessoas possam acessar a esses conteúdos, né? Então, para nós iniciarmos a nossa segunda parte, vamos mais uma vez unir os nossos corações, unir os nossos pensamentos, elevando ao alto a Deus Pai, a Jesus Divino Mestre, a quem vamos rogar que multiplique nossas possibilidades de aprendizado nesta oportunidade. Mestre Jesus, te rogamos que o seu Evangelho seja norma de conduta para todos nós e para toda a humanidade. E rogamos a ti, Mestre, que esteja conosco e que seja conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Muito bem, caríssimos, nós vamos à segunda parte do livro Boa Nova, da nossa lição de número 24, a ilusão do discípulo. Então, vamos lá. Como sempre, nós vamos lendo e comentando um pouquinho, ok? Então, vamos lá na nossa segunda parte. Na primeira parte, nós estávamos vendo um diálogo de Tiago Maior, e de Judas Iscariotes, né? Sobre a missão de Jesus, libertadora, a missão do Messias. Então, vamos continuar. Sem embargo das carinhosas exortações de Tiago, Judas Iscariotes passou a noite tomado de angustiosas inquietações. Imaginem a incerteza, né? Faço ou não faço? Eu quero, mas eu não sei se isso é correto. Então, vamos continuar. Não seria melhor apressar o triunfo mundano do cristianismo? Israel não esperava um Messias que enfeixasse nas mãos todos os poderes? Então, vejam só, o Evangelho de Mateus, ele começa fazendo a genealogia de Jesus, desde a casa de Davi. Porque entre os judeus o Messias viria da casa de Davi. Então, Mateus prova de que Jesus veio realmente da casa de Davi. Era um descendente de Davi. Valendo-se da doutrina do Mestre, poderia tomar para si as rédeas do movimento renovador, enquanto Jesus, na sua bondade e simpleza, ficaria entre todos como um símbolo vivo da ideia nova. Então, Judas, juntamente com os grandes do Sinédrio, iam tomar à força o poder, né, das mãos dos romanos, porque Jesus era só bondade, simplicidade. E, na visão de Judas, a simplicidade e a bondade não iriam expulsar os romanos da terra prometida. Recordando suas primeiras
conversações com as autoridades do Sinédrio, meditava na execução dos seus sombrios desígnios. A madrugada o encontrou decidido na embriaguez de seus sonhos ilusórios. Entregaria o mestre aos homens do poder em troca de sua nomeação oficial para dirigir a atividade dos companheiros. Então, Judas queria o poder, né? Ele queria dirigir os companheiros, ele queria o poder para transformar, o poder de transformar pela força. Teria autoridade e privilégios políticos, teria o poder, né? Satisfaria suas ambições, aparentemente justas, a fim de organizar a vitória cristã no seio do seu povo. Depois de atingir alto cargo com que contava, libertaria Jesus e lhe dirigiria os dons espirituais, de modo a utilizá-los para a conversão dos seus amigos e protetores prestigiosos. O discípulo se acha superior ao mestre, né? Aqui Judas estava se achando superior. Ele iria dirigir os ensinos de Jesus. Ele iria ter o comando e após ele expulsar os romanos, ele iria pregar a conversão, iria libertar Jesus. O mestre, ao seu ver, era demasiadamente humilde e generoso para vencer sozinho por entre a maldade e a violência. Ao desabrochar a alvorada, o discípulo imprevidente demandou o centro da cidade e, após horas, era recebido pelo Sinédrio, onde lhe foram hipotecadas as mais relevantes promessas. Então, Judas tinha as promessas, né? Dos poderosos do Sinédrio, de Caifás e de tantos outros. Ele tinha essas promessas e ele achava que iriam ser cumpridas e que tudo iria ser feito de acordo com o pensamento dele, para libertar o povo. Apesar de satisfeito com sua mesquinha gratificação e desvairado no seu espírito ambicioso, Judas amava o Messias e esperava ansiosamente o instante do triunfo para lhe dar a alegria da vitória cristã por meio de manobras políticas do mundo. Jesus sempre foi claro a eles: o meu reino não é deste mundo. E eu volto a dizer, Judas não entendeu. O prêmio da vaidade, porém, esperava a sua desmedida ambição. Humilhado, escarnecido, seu mestre bem-amado foi conduzido à cruz da igomínia, sob vilipêndios e flagelações. Daqueles lábios que haviam ensinado a verdade e o bem, a simplicidade e o amor, não chegou a escapar-lhe uma queixa. Então Jesus, sabedor de tudo que iria acontecer, porque na ceia ele havia dito: um de vocês há de me trair. Simão Pedro diz: serei eu, mestre. E ele diz: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro diz: não, jamais, mestre, eu te amo. E eles se perguntam: serei eu, serei eu, serei eu.
E Jesus se chega a Judas e diz para ele: vai e faça o que tem que ser feito. Porque Jesus já era sabedor de todas as coisas que iriam acontecer. Martirizado na sua estrada de angústia, o Messias só teve o máximo de perdão para os seus algozes. Perdoa-lhes, Pai, pois não sabem o que fazem. E até hoje Jesus continua pedindo isso ao Pai. Perdoa-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Observando os acontecimentos que lhe contrariavam as mais íntimas suposições, Judas Iscariote se dirigiu a Caifás, reclamando o cumprimento de suas promessas, de que ele lideraria o povo e também expulsaria os romanos com a ajuda dos poderosos, né? Os sacerdotes, porém, ouvindo-lhe as palavras tardias, sorriram com sarcasmo, porque o que eles queriam era silenciar a Jesus, né? Debalde recorreu às suas prestigiosas relações de amizade. Teve que reconhecer a falibilidade das promessas humanas. Atormentado e aflito, buscou os companheiros de fé, encontrou-os vencidos e humilhados. Pareceu-lhe, porém, descobrir em cada olhar a mesma exprobação, silenciosa e dolorida. Já se havia escoado a hora sexta em que o mestre expirara na cruz, implorando perdão para os seus verdugos. De longe, Judas contemplou todas as cenas angustiosas e brilhantes do Calvário. Aqui tem um apêndice, né? Que o irmão X ele vai falar um pouco mais sobre Judas neste livro aqui que eu trouxe para vocês, ó. Crônicas do Além-Túmulo. Outro livro belíssimo do irmão X. Vocês sabem que eu sou fã do irmão X, né? As histórias que eu gosto de contar são quase todas dele. Eu gosto muito dele. Então, nesse livro aqui, que é recomendado para que a gente veja mais sobre Judas, que também é do irmão X, então, o autor, o repórter, o irmão X, ele está meditando, né, sobre a passagem de Jesus pelo Calvário. E ele se sente transportado para Jerusalém, para aquelas paragens, para o Rio Jordão, para o Mar Morto. E ele se depara com um espírito ali meditando. E ele aproxima-se e ele repara que esse irmão que está ali meditando é Judas. Então Judas diz a ele que ele, nessas épocas onde a terra comemora a passagem do Cristo e a sua crucificação, que ele pede para ele vir para consolar almas aflitas, para que ele possa reviver mais de uma forma quites com a sua consciência e com as leis divinas sobre a sua atitude infantil e impensada de libertar o povo através da violência. Aí ele diz que os judeus queriam tomar o reino dos céus à força, e eles teriam o poder sobre o reino dos céus. E Roma queria o reino da terra. Então haviam essas duas forças contraditórias, e que ele tentou se unir a elas para libertar o povo. Mas que nós sabemos o final, né? Que foi o suicídio.
Judas se enforca. Como eu disse no capítulo 1, no texto de Maria Dolores, Jesus, antes de qualquer coisa, vai socorrer Judas. Porque um amigo jamais desampara um amigo caído. Então, Jesus estava, né, entre essas duas forças. Os judeus querendo o reino dos céus e Roma querendo o reino da terra. Jesus no meio. E Judas quis ajudar, achou que ia fazer melhor e não foi o que aconteceu, né? Então Judas diz que ele se redimiu durante todos os séculos que ele reencarnou, em reencarnações muito penosas, e que ele poderia vir agora redimido, quite com sua consciência, porque ele havia passado por aquilo que Jesus passou. Ele passou pela traição, ele foi vendido e ele foi usurpado e ele foi queimado na fogueira inquisitorial. Foi, e como alguns autores falam, a reencarnação de Joana d'Arc. E aí, essa última reencarnação, ele fecha o ciclo das reencarnações na Terra, com a consciência dele, quite com a lei divina. E ele é questionado pelo autor, mas e esse movimento todo na Terra? Todos nesses dias te julgando? E ele diz, o mestre nos ensina, atira a primeira pedra aquele que estiver sem pecados. Jesus foi vendido por 30 moedas. Isso Judas falando nesse texto, do livro Crônicas do Além-Túmulo. Mas ele está sendo vendido até hoje, no mundo, pelos grandes da religião. Não só ele está sendo vendido como água do Mar Morto, óleo ungido e várias outras coisas que são vendidas como sendo originárias até da época de Jesus. E eu vou fazer uma pergunta para nós. Judas traiu Jesus e nós nunca traímos Jesus? Será que todas as vezes que eu poderia ter praticado seus ensinos e não pratiquei de forma consciente, eu não estou traindo Jesus? Vamos pensar? Se trair Jesus é só aquela atitude de Judas? Ou eu não praticar os seus ensinos sendo consciente de que sou uma discípula, um discípulo do Mestre? E usar ainda para me beneficiar? Será que eu não estou traindo Jesus? Será que isso não é trair Jesus também? Mas nós preferimos atirar a pedra em Judas. Então vamos ver mais aqui a nossa lição. Atroz remorso lhe pungia a consciência dilacerada. Lágrimas ardentes lhe rolavam dos olhos tristes e amortecidos. Malgrado a vaidade que o perdera, ele amava intensamente o Messias. E por querer que Jesus se sobrepusesse à tirania judaica e romana, ao reino dos céus pela força e ao reino da terra pelos romanos, ele ainda amava Jesus e amava muito a Jesus. E foi por esse amor que ele cometeu esse ato impensado. Em breves instantes, o céu da cidade impiedosa se cobriu de nuvens escuras e borrascosas. O mau discípulo
com um oceano de dor na consciência, peregrinou em derredor do casario maldito, acalentando o propósito de desertar do mundo, numa suprema traição aos compromissos mais sagrados da vida. Então, Judas não trai só Jesus, ele trai a si mesmo, quando ele comete o ato do suicídio. Antes, porém, de executar os seus planos tenebrosos, junto à figueira sinistra, porque Judas se enforca, ouvi a voz amargurada do seu tremendo remorso. Relâmpagos terríveis rasgavam o firmamento, trovões violentos pareciam lançar sobre a terra criminosa a maldição do céu vilipendiado e esquecido. No entanto, sobre todas as vozes confusas da natureza, o discípulo infeliz escutava a voz do Mestre consoladora, inesquecível, penetrando-lhe os refolhos mais íntimos da alma. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai senão através de mim. Então, caríssimos, esse ensino maravilhoso, né? Dessa passagem de Judas é para nossa reflexão profunda quanto à vaidade, quanto ao poder. Esse poder do mundo que a gente acha que é o melhor para nós. A avareza, que muitas vezes faz com que nós acabemos traindo os nossos irmãos por conta do material. Então, caríssimos, todas essas lições do Mestre são para nossa elevação, para que a gente pense, entenda, compreenda que o reino de Deus não é deste mundo, o reino de Jesus não é deste mundo. É o reino do Espírito, a matéria que fica. Não tenhamos as ilusões das 30 moedas, que no final foram jogadas novamente ao templo. Não tenhamos essa ilusão do poder da matéria, porque o verdadeiro poder está nos céus. O verdadeiro poder está na prática dos ensinos de Jesus. Caríssimos, gratidão imensa por terem estado comigo em mais esta oportunidade. E eu rogo a vocês que divulguem o canal Servir e Amar, para que mais pessoas possam estudar com a gente. Utilizem os comentários, deixem os seus comentários. Como é que estão indo as nossas lições? Alguma dúvida ou não? Os comentários a gente gosta de ver lá, são muito bem-vindos, ok? Então, meus amados, vamos novamente nos ligar a Deus, nos ligar a Jesus e agradecermos pela vida, pela alegria de viver, pelas oportunidades que temos, porque nós temos um caminho a seguir. E esse caminho é o nosso mestre, o caminho, a verdade e a vida. Que saibamos trilhar esse caminho com os nossos corações abertos, repletos de amor e repletos de gratidão. Que assim seja. Caríssimos, fiquem na paz de Deus.